Eu queria conversar com vocês hoje sobre os entes superlativos e o que eles perdem. Porque eu estou ouvindo pessoas, orando com pessoas, me entregando a pessoas há 50 anos e 6 meses que eu faço isso com toda a boa vontade do meu coração. Aqui, no mundo inteiro, a terra sempre foi a minha paróquia, o meu sonho sempre teve a ver com o mundo e não com localizações muito confinantes. Eu até fico, mas passando e indo, porque o meu coração tem um apelo, no mínimo, global, no mínimo terráqueo. Se você me disser que tem missão para fazer na Lua, eu vou começar a pensar firmemente no assunto. E em Marte eu só não tenho mais idade, porque eu vou e não volto, não sei nem se chego a chegar, e de tão longe que é. Mas o material, com certeza, no dia que houver, vocês podem saber, eu vou mandar. E os que vão ficar depois de mim já estão instruídos a fazer isso. Porque o coração do homem não é pós-moderno, não é pós-tecnológico, não é pós nada disso. Ele é sempre essencialmente primitivo, nas buscas mais essenciais de significado pessoal, de querer sentido para ser, sentido para estar, sentido para o fazer, sentido para o realizar mais pleno, sentido para amar, sentido para deixar e ir adiante, perdoar e seguir. São essas as coisas que nos mantêm vivos, sem as quais a gente enlouquece, ou se anestesia, se droga como pode, ou se evade, foge, evita a reflexão, o raciocínio, se apequena, se amargura, se mediocriza, se põe dentro de um diminutivo existencial tão inexpressivo que toda a grandeza do significado da vida humana se esvai. E fica, paradoxalmente, a esta pequenez, é um vazio infinito, insuportável e impreenchível no coração da gente. Por outro lado, sabendo desse sentido das coisas, existem aquelas pessoas que não se contentam com o que seja verdade, nem com o que seja realidade. A gente os classifica como narcisistas megalomaníacos, ou como mitomaníacos, aqueles que são mais exacerbados, mais exagerados. Os que não são, e a grande maioria não é, você os detecta no curso do convívio. Frequentemente aparece, pelo menos na minha percepção antiga, na utilização de determinadas palavras. São pessoas que, tendo um vernáculo tão amplo na língua portuguesa, eu estou falando aqui para brasileiros, mas essa mesma mensagem vai ser traduzida para o inglês. O vernáculo na língua inglesa também é enorme. Você tem milhares de palavras na língua inglesa para usar numa riqueza extraordinária. Quem não sabe inglês é que fica pensando que inglês é uma língua de poucas palavras. Mas, na realidade, o que a gente tem de mais exuberante na literatura universal, de no mínimo 1000 anos para cá, está na língua inglesa e shakespeariana, e com uma riqueza vocabular indizível. E quando eu comecei a estudar inglês de verdade, com gente que estava interessada em que eu atingisse o meu melhor na capacidade de comunicação e de oralidade, eu fui ficando assustado com a variedade
de coisas que eu pensava que só se podia dizer em português e que você encontra, às vezes, uma riqueza vocabulária até maior, até mais precisa em inglês. Então, eu disse que essas pessoas superlativas, em primeiro lugar, para mim, sem ser essas coisas monstrificantes que qualquer um enxerga de longe, havendo mais sutileza no processo, eu sempre notei a partir do uso de palavras. São pessoas que, podendo chamar esse copo de bom, porque esse copo é bom. Vocês não concordam que esse copo é bom? Ele é bonito, ele tem um formato legal, o conteúdo que ele contém, água. Agora, podia ser vinho, podia ser qualquer outra bebida, mas aqui, nesta hora, é água. É um conteúdo essencial para a vida. E eu não posso, todavia, dizer que copo esplendoroso, é o verdadeiro santo graal, uma relíquia que eu preciso guardar de todo o meu coração, e o conteúdo que neste copo habita tem que ser preservado para o resto da existência. Esse é um ser superlativo, que em geral ocupa os púlpitos das igrejas, em geral viram sacerdotes, em geral se tornam influencers e vão exagerando, é um exagero. E frequentemente, especialmente nos nossos dias, são eleitos políticos. São seres de exacerbação oral e linguística e que não têm o menor compromisso com a descrição narrativa que se aproxime da realidade nos seus contornos e nas suas definições. E você vai se acostumando a ir lendo essas pessoas. São superlativos exagerados, positivos ou negativos. São pessoas que ou dizem que amam, elas chegam aqui nesse lugar e dizem: ai, meu Deus, eu amo Línia, Línia. Esse é o melhor adoçante que existe, Línia. Amo. Aí chega diante de outra coisa e o Línia é muito bom. Dos males o menor, dizem alguns, né? Eu não tenho essa certeza toda. Mas ele mesmo que ama Línia chega e diz: eu odeio Nutrinectar, sabor manga, odeio. É uma revelação psicológica extraordinária para quem observa. Se você que namora, enquanto namora, observar esses sinais, vai tirar conclusões com muita rapidez sobre com quem você está se unindo ou se relacionando ou pretendendo fazer isso. Essas superlativizações falam demais sobre quem nós somos, de fato. Quando, na realidade, entre ódio e amor, só na língua portuguesa você tem uma quantidade enorme de gradações. Odeio, não gosto tanto, não aprecio, é razoavelmente utilizável, posso utilizar, utilizo, acho bom, acho de todas as alternativas a melhor. E se chegar nesse nível da Nova Jerusalém, do mercado celestial que desceu dos céus para você, então eu amo Línia. Mas não é o caso. A vida é feita, na maioria das vezes, aqui entre essas muitas definições, esses degradês. Eu estou falando da sintomatologia oral, mas que apenas expressa, revela a falta de gradação emocional, cognitiva, psicológica e de equilíbrio pessoal da pessoa.
tanto mais quanto você consiga chamar as coisas pelo tamanho delas, pelo nome delas, na proporção delas, mais saudável você será. Seja na avaliação positiva, seja na avaliação negativa. E eu já vi inúmeros casos de situações assim. Quando eu digo inúmeros, outra vez eu não estou querendo ser superlativo, é apenas que foi tanta gente que eu não consigo nem contar. Mas não foram poucas. E tem algumas, não todas, mas algumas, que eu consegui no curso desses últimos 50 anos acompanhar a evolução do processo naquele indivíduo, naquela pessoa que carregava esses traços. E em 3 ou 4 ou 5 casos, eu mesmo os adverti, num deles, dezenas de vezes, sem exagero, sem superlativo. Cuidado, isso revela isso sobre você. Cuide disso. Mas aparentemente ele nunca cuidou. Até mesmo ontem, eu o vi fazendo uma declaração sobre uma coisa onde ele disse que era uma afirmação absolutamente impossível, creiam em mim, de que na guerra em Gaza ele perdeu milhares de amigos. Brasileiro, carioca, ali do outro lado, que foi lá algumas vezes, só se ele disser, olha, eu sou um ser amigo de toda a humanidade, então os 30 mil que já foram mortos aqui são todos meus amigos, eu perdi milhares. Aí eu entendi porque a explicação foi precisa. Do contrário, é uma imprecisão que não cabe, que fica feia, que projeta um desejo, uma autovisão, uma falta de bom senso, um total nonsense sobre si mesmo, que é altamente incriminador do estado psicológico daquela criatura, daquele indivíduo, daquela pessoa. Então, eu espero que essa rápida introdução, e foi só uma introdução, tenha ajudado vocês a se posicionarem no processo do que seja um ser superlativo. As mulheres conhecem muito bem os homens superlativos. São aqueles que eu te amo para sempre, já desde o primeiro dia. O cara já chega assim como Ayrton Senna terminou. A gente já vem dali para cima. Né? Eu te amo, não te largo nunca mais. Desconfie, vá com calma. Deixa as coisas serem o que as coisas sejam. E elas contam sua própria história. E o contrário também é verdade. Tem pessoas que confessam-se para além do que podem bancar. E eu já disse a vocês que o espírito do Evangelho nos ensina a ficarmos naquilo que a gente pode e naquilo que a gente já alcançou. Que é uma expressão, inclusive, de Paulo. Manda a gente andar a partir daquilo que a gente já alcançou. Que seja real, que seja concreto, não volte atrás, se você puder, daí para frente. Mas você compreendeu? Não retroaja. Entendeu, discerniu, deu razão à verdade em você, siga, cresça, melhore, deixe-se transformar. Mas é aí que se vai. Hoje eu estava lendo uma porção do Evangelho, antes de vir para cá, não é nem sobre essa porção que eu li que eu vou pregar, mas aonde tinham abordado Jesus sobre se era lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Ao homem repudiar a sua mulher, o seu objeto feminino, procriador, ou apenas para promoção de algum prazer pessoal, se era permitido descarte, fazer o descarte dela
por qualquer razão, como a gente lê nas certidões do primeiro século, achadas, os caras declarando: eu repudio a minha mulher porque o dedo mindinho dela direito abriu demais. Quando eu casei não era assim. Isso um mês antes. E a qualquer razão, não gostei do hálito dela hoje de manhã. Razão para divórcio, para o repúdio. O que fazia dela uma mendiga ou uma adúltera, se alguém se unisse a ela e ela a alguém, ou uma mendiga para não ter que virar nenhuma coisa nem a outra, de acordo com a sua obsessão de natureza religiosa, de obediência, para não levar o estigma de herege no meio daquela sociedade ou de mal vista, ia mendigar. Então, os discípulos, ao ouvirem a resposta de Jesus, e a resposta de Jesus foi para equilibrar a situação, porque quem estava fazendo aquela pergunta era um rabino que não estava ali, mas eram os discípulos dele, o rabino Hillel. Era quem fazia essa propositura, que dava ao homem esse poder de supremacia absoluta sobre a mulher por qualquer razão. Aí Jesus vem e equilibra e diz que não era assim. E diz quais eram as condições que poderiam definir uma separação não apenas de um homem, de uma mulher, mas de uma mulher, de um homem também, porque havia equivalência nessa escolha. Aí os discípulos dele, ao ouvirem essa resposta, imediatamente disseram: ah, Senhor, olha só, os discípulos dele, vocês aqui, vamos supor que eu fosse Jesus e vocês são os discípulos. Aí a resposta foi essa: não, por qualquer motivo não. Tem que ter condições que, especialmente naqueles dias, justifiquem isso. Hoje em dia basta não amar mais, é a condição suprema. Basta não haver amor, respeito, dignidade, interesse sincero, que está bom. Mas a gente tem leis de proteção da mulher, a gente tem equiparação quase que unânime já salarial, a gente tem mulheres diplomadas muito mais do que os homens, a gente tem legislações de amparo, a gente tem legislação de obrigação do homem de comparecer ajudando na manutenção e na criação e na pensão dos filhos, e dependendo da situação da mulher, em que condição ela esteja, no suprimento dela até que ela possa alcançar alguma sorte de emancipação. Minimamente isso está garantido, mas naqueles dias não. A única coisa que garantia uma mulher era o casamento. Se ela fosse repudiada, ela caía numa dessas três circunstâncias ou situações que há pouco eu defini. Então, Jesus chega e diz: não. É esse o contexto. Ele diz: tem que ter amparo, não pode ser ao bel prazer do homem. Desde o início não foi assim. Aí os discípulos, não esqueçam, vocês são os discípulos. Os discípulos ouviram aquela história e disseram o seguinte: ah, Jesus, se essa é a condição de um homem em relação a casar e ter uma mulher, é melhor não casar. O que eles estavam dizendo? Eles sabiam que se não tivesse a união do casamento, para o homem pegar uma aqui, pegar outra ali, pegar outra acolá, sair pegando, gostoso, na variedade não comprometida, estava tudo ok. Era um problema para a mulher perder a virgindade. Para o homem, não tinha nenhuma prova que tu é virgem ainda, cara. Nunca teve, nem terá. E nem dá para fazer. Só se for com análises de uma natureza científica profundíssima. Do contrário, não se chega lá por atrito, porque o pessoal faz atrito de muitas outras formas, que não são apenas as de natureza sexual. Pois bem, vejam os discípulos. Qual foi a solução de Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Judas Iscariotes, Judas Tadeu? Eram aqueles discípulos apóstolos imediatos. Quando ouviram Jesus dar as condições, disseram:
assim não vale a pena casar. Aí qual foi a resposta de Jesus? Preste atenção. A resposta de Jesus é: nem todos estão aptos para este chamado. Tem uns que nascem eunucos. São aqueles que já nascem assexuados, sem vontade, para quem o sexo não é compulsão jamais, nenhum desejo ardente em tempo algum. São os que nascem eunucos. Há aqueles que os homens fazem eunucos. E nos dias de Jesus eram especialmente as cortes e os senhores de escravos que faziam a emasculação masculina para que o indivíduo, não tendo mais os testículos e nem o poder de utilização ereta do pênis, pudesse servir às cortes e às mulheres. São esses os que os homens faziam tornarem-se eunucos. E Jesus disse: tem aqueles que são assim, por amor ao reino de Deus, que tomam escolhas e que dominam até onde vai a sua pulsão mais prazerosa, inclusive do sexo, não é o que governa a vida deles, eles governam essa dimensão. Aí Jesus disse: todavia, nem todos estão aptos para este critério que eu estou ensinando aqui. Isso é um ser não superlativo. É um que diz: tem gente que nasce assim, tem gente que é feita assim e perde o poder responsivo, e tem outros que exercem um autocontrole e que, seja como seja, eles não são dominados por coisa alguma, mas nem todo mundo é assim, ao contrário. Poucos têm esse tipo de autocontrole, de autodeterminação e de autossoberania sobre a própria vida e a pulsionalidade. Aí você diz: mas foi isso que você veio falar? Bom, também isso. Tudo isso é introdução. O que eu vim foi falar de um rapaz que aqui nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas é chamado de jovem rico. Vocês já ouviram falar dele, do jovem rico? Aquele era um cara completamente superlativo. É uma coisa impressionante esse garoto. E Jesus gosta dele. A gente lê, especialmente no Evangelho de Marcos, que Jesus se afeiçoou, olhou para o cara e amou. Amou o rapaz profundamente. O que também acaba com outra questão de saída. Se Jesus ama ou não ama gente com esse diagnóstico. Esse aqui, que é um ser superlativo, Jesus, olhando para ele, o amou e lamentou que o superlativismo plantado no coração dele o estivesse afastando da simplicidade que poderia enriquecer a vida dele eternamente, numa perspectiva que ele nunca antes tinha imaginado. Diz aqui, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 17, o seguinte: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, você vê que o cara chega correndo. É uma das poucas vezes em que a gente lê nos evangelhos de alguém que se aproximou de Jesus correndo. Mas esse cara, o primeiro traço da personalidade dele já é essa: ele vem correndo. Ele vem embalado. Aí, do jeito que ele vem, ele se ajoelha. Ele é intenso, rapaz. Vem correndo e, ajoelhando-se, perguntou-lhe de joelho. Geralmente, quando a gente se ajoelha, a gente não tem muita pergunta. Você já vem com tudo respondido. Quando você vem com essa decisão emocional toda, você vem para só chorar em silêncio. Ou para agradecer: obrigado, obrigado, obrigado. Não, ele faz essa prosopopeia toda, vem correndo e pula, pá! E Jesus aqui olhando.
Aí ele ergue a cabeça e faz a seguinte pergunta para Jesus. Olha só, bom mestre, é outro superlativo. E quem vai denunciar o superlativo a ele é Jesus, não eu, logo, logo. Esse aqui é o mais simples de todos. Eu só estou dizendo que é superlativo porque Jesus vai denunciar essa saudação como superlativa. Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? É uma pergunta superlativa pra caramba, vocês não acham, não? Um cara que chega, nem chegou, já chega assim. Que farei? Aqui não diz eu, mas no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas inclui esse pronome pessoal. Que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Aí Jesus simplifica o processo, vai simplificando. Mas antes de simplificar, no texto que a gente lê, eles se repetem, tanto em Mateus 19 como em Lucas 18, Jesus disse, por que me chamas bom? Ou seja, ó, você nem chegou, você nem viu, nem conhece, não percebeu, não internalizou, não introjetou, não conheceu o bastante e fica usando essas expressões com uma veemência imensa, enorme, dessignificando o significado de bom. Bom mestre. Jesus diz, você me conhece? Por que que tu me chamas de bom? Bom, bom, bom. Só há um, diz Jesus a ele, que é Deus. O resto tenta ser. Mas o próprio Jesus ensinava o seguinte para nós, que dizemos que queremos ser seus discípulos. Ele diz, vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste, que é todo bom, não dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Então, mesmo tomando o melhor dos pais como exemplo, ainda assim, não é para ser absolutizado. Porque o melhor dos pais ainda carrega a sua própria relatividade. Ainda é capaz de esquecer um pouco os filhos em razão de uma paixão que lhe bate no coração. Ama os filhos, ama. Mas é absoluto esse amor? É um amor agapau? Não, não é. Tem suas relativizações. Tem suas relativizações quando o filho é um tiro que saiu pela culatra. Você esperava tanto dela, tanto dele, e parece que ele ou ela vivem para fazer você só resfolegar angustiado, até que chega uma hora que o coração começa a cansar e ama desistentemente. Ama já assim, dizendo, Senhor é teu, Senhor é teu, Senhor é teu. Não leva não, mas é teu. Porque eu mesmo já não aguento mais. Eu sei o que eu estou lhes dizendo, não é a partir de vocês não, é a partir de mim que eu estou falando. E eu sou um pai bom. E os meus filhos dão testemunho de que eu sou, tenho sido e serei, até morrer. E um avô bom. Mas eu sei que eu não sou absoluto em nada. Como diz Paulo em 1 Coríntios 13, porque todos nós somos em parte, amamos em parte. Em parte sabemos, em parte conhecemos, em parte temos fé, em parte tudo. A respeito de nós é em parte ainda. Até que chegue o que é perfeito. Chegando o que é perfeito, o que é em parte,
será absorvido pela plenitude e pela vida. Mas aqui, por mais que eu me dilate, por mais que eu evolua, por mais que eu cresça, ainda haverá o salvador e bendito toque da minha própria relativização. Eu habito o espaço-tempo onde a própria luz faz a sua curva de relatividade. Imagina eu. E você? Bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Aí Jesus lhe pergunta, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. O resto é relativo. Não existe bondade absoluta em nada do que você enxergue. Esse é um olhar realista. É um olhar sem fantasia. Ele vê o que de bom as pessoas podem chegar, as extensões que podem atingir, as elasticidades de generosidade que alcançam, mas todos nós somos relativos e só há um que é absolutamente bom, que é aquele justamente de quem nós temos dúvida acerca da bondade, que é Deus. Se a gente cresce de fato na bondade de Deus, nós não seríamos neuróticos, paranoicos, doentes e infelizes como nos tornamos. Jesus diz, por quê? Ele quer uma resposta. A resposta do rapaz seria a salvação dele. Mas para ele era impossível fazer autoanálise de si mesmo, se enxergar. Ele se via meio acima do bem e do mal, melhor do que a maioria, melhor do que todo mundo, melhor do que muita coisa, superior a muita gente, porque ele sofria dessa superlatividade essencial. Mas Jesus, sem esperar resposta dele, lançou isso diante da percepção do rapaz, que continuou parado, olhando, e Jesus disse, ele não vai chegar aonde eu estou propondo. Aí deu uma resposta praticamente infantil, de escola dominical, para o rapaz. E lhe diz, sabes os mandamentos. Sabes os mandamentos. Está na cara. E você é um cara que está vindo dessa escola de treinamento, de catequese, de decoração, de assimilação, de memorização, no mínimo das exterioridades dos mandamentos. E você é um judeu. Eu estou falando contigo. Ele nunca falou assim com um gentil, um pagão, um centurião romano, com o gadareno, gerazeno, nem com a mulher cirofenícia, nem com as multidões da Galiléia pagã que se voltavam para ouvi-lo. Ele nunca puxou esse assunto. Isso aqui é com um religioso que cultuava a letra da religião, que vem fazer uma pergunta cujo superlativo chega nesse nível de obedeça aos mandamentos, assim Moisés no Monte Sinai. O Moisés Charleston Heston, dos 10 mandamentos do passado que vocês todos não assistiram porque não tinham nascido ainda. Não matarás. É um negócio desse tipo assim. Não adulterarás. Aquela cenografia de Hollywood, os estúdios, todo feito de papel, aquela loucura. Mais ou menos assim. Sabes os mandamentos. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. É o que está dito aqui em Marcos. Mas se você for para Mateus, você vai ver um detalhe de uma sutileza muito interessante. Jesus dá essa sequência para o rapaz, honra teu pai e tua mãe, e acrescenta aqui, em Mateus, no capítulo 19, verso 19.
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que nada mais era do que a síntese, a sinapse de tudo quanto se tinha confessado antes. Quem quer que ame, de fato, não faz aquelas coisas contra o próximo. Simples assim, ponto parágrafo. Mas bastou Jesus acrescentar algo além, que agora chama daquela obediência mecânica de soldadinho de chumbo. Nunca adulterei, porque eu nunca peguei ninguém, nunca levei para trás, nunca fiz isso assim, não, nunca fiz, estou incólume. Nunca furtei, porque eu nunca meti a mão, todo mundo olhando para o outro lado, e eu lapiei e saí dizendo, não, eu nunca fiz isso. Aquela coisa bem exterior, bem teatral, bem fruto da performaticidade, da cara para fora, como frequentemente é o que a religião ensina, a gente a ser da cara para fora, diante de Deus, sem ter nada realmente do coração para dentro, que é onde a verdadeira vida acontece, borbulha e se estabelece. Aí, quando Jesus diz isso, olha a resposta do rapaz. Segundo o Evangelho de Marcos, Jesus diz isso. Então o rapaz respondeu, mestre, ele tirou o bom. Você vê que a convicção não era tão grande assim. Ele sabia que ali ele não se criaria com superlativos. Tinha que ser pão, pão, queijo, queijo. Era ou não era? Jesus não ia ficar encantado com os discípulos quando ele perguntou quantos cestos de pães recolhestes depois da multiplicação dos pães. Ele não iria ficar contente se alguém dissesse 27 cestos cheios, Senhor. Não, foram só 7, ou só 12, nas duas. Era a medida que era. O barco só cabia 13, não cabia 18 nem 20, senão afundaria. Tudo em Jesus tinha medida determinada. Ele mesmo diz, não superlativize e nem coloque a sua vida numa perspectiva lotérica, que é também uma superlativização de um outro modo. Quando ele diz, porque nenhum rei sai à guerra contra um outro rei, sem antes avaliar se com os 10.000 homens do seu contingente, ele conseguirá enfrentar os 20.000 homens que vêm com outro rei contra ele. Se ele vir que ele tem armas, recursos, meios, estratégias, para que mesmo com menos gente ele possa fazer frente a esse enfrentamento, depois de avaliada e acessada a situação, pode ser. Do contrário, é melhor enviar uma diplomacia, fazer uma negociação de paz, que é para não provocar um morticínio. Como ele também disse, ninguém vai construir uma torre sem saber se tem os tijolos suficientes para concluí-la. Do contrário, nem começa. Ou diz só que será de um tamanho menor, que é para não anunciar um projeto enorme e depois não conseguir chegar e levá-lo ao seu termo. Esse é um outro princípio que enuncia que a gente deve viver com o que a gente pode e ver aonde é que os nossos pés alcançam. Não é para não dar passos, mas é para não se arrebentar no abismo das nossas presunções e exageros, ou mitificações, ou cultos fantasiosos na nossa própria imaginação. Tem muita gente que atribui coisas ao outro em relação às quais não há nenhuma reciprocidade. Meu Deus, eu me lembro a vida inteira, a quantidade de vezes que alguém olhou para mim e se apaixonou por mim e entrou numa que tinha reciprocidade. Eu não sei quantos aqui já viveram essa situação, eu vivi inúmeras vezes. Eu já era casado com a minha mulher e ainda tive que enfrentar situações como essa.
Ela lembra muito bem da maluca que ficou quase um ano me ligando todo o tempo, todo dia, toda hora. E a gente ia para a nossa reunião lá no Café com Graça, em Copacabana, ela chegava aí com os guarda-costas dela. Ficava lá, assim, se propondo para mim. E a Adriana tem esse espírito bom, não dava a mínima. Depois voltava e dizia, mas que coisa mais pateticamente engraçada. Eu digo, engraçado é para você, para mim é um inferno esse negócio. Para onde eu vou, a mulher aparece. Me liga todo dia. Inventava histórias sobre quando nós fomos casados e moramos juntos na Tchecoslováquia. Desde o tempo que eu era pastor em Manaus, ou antes de ser pastor, quando eu era só um jovem pegador de todo mundo, meu Deus, eu tive tanto problema com maluca assim que você nem imagina. Fiquei, ressabiado por muitas gerações a respeito disso. Jesus, o tempo todo, coloca aquelas barreiras para quebrar os superlativos. Quando ele começa a ver que tem muita gente em volta dele, se iniciou o processo de fetichização. Aí, como em Mateus 8,16, ele diz, na mesma hora, vamos para o outro lado. Que é para deixar o processo de fetichização a meu respeito se diluir aqui. Vamos para o outro lado. Ele faz isso toda hora, o tempo todo. Jesus, ele o tempo todo, quando chegou em João 6, e aquela multidão presente, ele começa a falar, quem quiser ser meu discípulo tem que comer a minha carne, tem que beber o meu sangue, senão não tem vida em si mesmo. Aí um monte de gente começou a ir embora, dizendo, isso, está chamando a gente para um banquete antropofágico. Todos os superlativistas foram embora, de cognitividade superlativa. E Jesus estava, obviamente, usando uma metáfora. Não estava se oferecendo para ser comido vivo, como o perfumista do livro O Perfume, que joga o perfume na cabeça e depois é devorado da praça por todo mundo, de tão gostosamente irresistível que ele se tornara. Não é esse o caso. Mas os superlativistas disseram, não, esse é um convite antropomórfico, antropofágico, canibalesco, vamos embora. Aí Jesus pega e diz, vocês aqui que ficaram, querem ir também? Porque para ele, quanto mais o saldo fosse de realidade na compreensão, para ele melhor. Ele não tinha nenhuma necessidade egóica de multidões massageando e incensando o ego dele. Ele quer compreensão, entendimento, misericórdia assimilada. É o interesse dele. Aí é quando Pedro levanta a mão e diz, Senhor, para quem iremos nós? Se agora a gente sabe que só tu tens as palavras da vida eterna. Aí Jesus prossegue, dizendo, tem que comer da minha carne, beber do meu sangue, assimilar minha vida em vocês, para vocês irem me reproduzindo suave, lenta e cotidianamente. Pois bem, voltando aqui ao jovem rico, o que se diz é que Jesus disse, e amar o próximo como a si mesmo. Então ele respondeu, mestre, com a primeira supressão do bom mestre. Se tivesse sido uma convicção dele mesmo, de que Jesus era o bom absoluto, o bom Deus, era de fato o Cristo, para valer a definição de bom mestre, ele teria insistido. Mas não era. Era superlativismo, era exagero. Era aquela vontade que aqui em Brasília, no serviço público, todo mundo conhece a 3x2. Exagero. Da secretária para com o deputado, ou o senador, ou a autoridade, ou o juiz, ou seja, quem seja, é tudo excessivo. Parece coisa da escolinha do professor Raimundo, não tinha um cara superlativo, a dessa lá, bom mestre. Qual é o nome dele? Amado mestre. Lembram o nome da figura?
Rolando Lero, está cheio de Rolando Lero, está cheio de Rolando Lero. Mas esse cara aqui já botou o galho dentro um pouquinho, falou, eu não vou bancar a afirmação de que para mim ele é Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o absoluto, se ele mesmo já me deu a referência para a interpretação do que significa dizer com a boca cheia, bom mestre. Aí, como não tinha sido sincero, era um exagero, era um superlativo, ele agora diz, mestre. Está ok, porque Jesus era mestre. Tudo isso, olha o que o cara diz, tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Tem uma outra versão que diz desde criancinha. Já nasceu tarado, né? Porque nenhuma criancinha tem conflito com não adulterarás. Isso vai começar depois de uma certa idade. Quando criança começa a poder fazer criança, é que começa a surgir essa compulsão orgânica, especialmente imaginativa. Ai, meu Deus, a mulher do seu fulano, que coisa linda. E eu sei exatamente como é que funciona esse negócio. Ele chegou a dizer desde que eu sou pequenininho. É o cara que quer ter experiência desde o ventre materno. Não deu tempo, gente. O tempo conta. O tempo é o que define, de fato, experiência. Não é o que você ouviu dizer, ouviu isso, aquilo outro. É o que você viveu. E viveu cotidianamente, constantemente, ininterruptamente e processadamente, se transformou em alguma coisa que já não existe fora de você, já faz parte da sua cognitividade inata, na sua percepção inerente. Tudo isso eu tenho feito, cada uma dessas coisas, desde a minha mocidade. Mas Jesus, fitando-o, o amou e disse, e é no texto de Marcos que você diz, e Jesus ficou tomado de profunda afeição. Esse mesmo texto, de profunda afeição pelo rapaz. É uma coisa muito interessante, o amor de Jesus pelas disfuncionalidades psíquicas da gente. Nenhum de nós é normal. Nenhum de nós é 100% saudável. Todos nós somos cheios de idiosincrasias, de deficiências, de defeitos, de pecados, de equívocos, de enganos, de auto-enganos, de resistência quanto a se enxergar, a se admitir, a se vulnerabilizar para ser sarado, que é uma das coisas mais difíceis da vida. Todos nós carregamos nossas próprias tortuosidades. Alguns a têm de maneira mais visível do ponto de vista social, outros de modo muito menos e alguns de modo tão sutil que só a percepção muito treinada e aguçada e com o tempo começa a enxergar, a ver, a perceber e a discernir. Mas a própria pessoa, às vezes, é capaz de passar a vida inteira sem se enxergar. Porque é extremamente mais fácil avaliar o outro do que ter olhar para enxergar-se a si mesmo. É o olhar e a angulação, é a cognição mais difícil para ser conseguida e exercida com isenção sincera. É essa. E eu quero só dizer para esses papais aqui, para não ficarem preocupados não, tá? Está todo mundo prestando atenção total em mim. Viu, coisa linda? Isso, senta com o papai e com a mamãe,
Quando der uns gritinhos, eu vou entender como aleluia. Tá bom? Você está tão lindo, tão gostoso, ó. Ó, que coisa mais doce, mais santa. Isso aqui é grito de amém. Pode ficar com ele em paz e vocês não se aflijam, porque está todo mundo de olho em mim, fixadamente. Tem ninguém distraído. A gente nota quando uma criança começa a chorar e o povo não está lá muito atento para o que se está dizendo, eles ficam olhando para a criança, assim, te dando até um pretexto. Eu que já estou nessa há muitos anos, há mais de meio século, sei de tudo sobre isso. E sobre as linguagens visuais, corpóreas, as trocas, tudo isso não é braille para mim, não. É texto bruto, grosso, fácil de enxergar. Não é o caso hoje. Fique em paz. Então vem Jesus e diz para esse moço, e ama esse moço. E como diz o texto de Mateus, foi tomado por um profundo afeto. Afeiçoou-se profundamente pelo indivíduo idiosincrático, exagerado, superlativo. E aqui, nesse caso, a condição dele é essa. Ele é um ser de exageros que não podem ser bancados. O que é muito ruim para a vida, especialmente para os negócios, especialmente para a economia. E fatalmente para o casamento. Quando a gente promete o que não entrega jamais. O único que lida com isso com compaixão, com profunda afeição, é Jesus. Os outros seres humanos chegam uma hora que cansam, e cansam para sempre disso aí. Mas olha só como é que Jesus, mesmo amando com profunda afeição, tratou esse cara, na expectativa de que mais adiante, não necessariamente com a presença física de Jesus, mas Jesus crê nos tapas da existência, nos jabs, nos cruzados, nos armloques da vida, nos mata-leões. Jesus crê nas quimuras da existência. Ali. Jesus sabe que as voadoras virão no peito. E ele espera. Tudo isso é instrumento dele. Com ele explicitamente presente ou não. Mas o que ele faz? Provavelmente um cara como eu, que quando fico prefeito, profundamente afeiçoado, faço de tudo para nem enxergar o que está na minha cara, como óbvio. Que o cara é um exagerado, como alguns que eu vi lá atrás que eram exagerados, mas eu deixei. Cara, não faz isso não, mas fica. Não faz isso não, mas como lá? Para, que é feio para você, mas dando oportunidade, botando para cima, e botando acolá e tal, voltando e dizendo, não faça mais isso. E ele repetia. Mas graças a Deus, Jesus não é como eu. Porque eu fiz isso e a pessoa está doente até o dia de hoje. Andando comigo há 44 anos, 42 anos. Mas não se curou disso até o dia de hoje. Ontem eu vi que não está curado. Está lá. A mesma exacerbação. A mesma superlativização cognitiva. O mesmo exagero. Aí Jesus, que não acha que o amor romântico, meloso, grudento, pegajoso, vai curar nada. Você não vê Jesus usar esse recurso para curar ninguém nos evangelhos. Ninguém. E um dos casos mais gritantes, não é o único, mas é um dos mais gritantes, é o desse jovem. Por quem ele se enterneceu imensamente. E o amou
fitando profundamente nos olhos o amor. E a gente esperaria que ficasse ali um ponto parágrafo. O amor. E então disse: filho, não é bem isso não, mas vem comigo. Eu vou te ensinar no caminho. Vamos lá. Você é um cara muito interessante. Gostei de ti. Fica aqui comigo. Jesus não tem dessa. O amou e disse. Isso é que é chocante. Fitando o amor e disse. Só uma coisa te falta. Já que você é assim desde pequenininho, não adultera, não rouba, não furta, isso, aquilo, outro. E quando eu acrescentei, e ama o próximo como a si mesmo, se você realmente ama o próximo como ama você mesmo, então só uma coisa te falta. E no texto de Mateus se diz o seguinte: se tu queres ser perfeito, já que o cara tinha elevado o próprio padrão do sarrafo dele mesmo. Ele tirou o bom do mestre, mas em contrapartida ele se elevou para um nível extraordinário. Jesus, lendo onde é que ele se posicionava na vida, como é que ele olhava para os outros, porque quando eu me posiciono num dado lugar, é de lá que eu enxergo a vida. É de lá que eu valorizo ou desvalorizo, ou gero oquidão para a existência do outro, ou nothingness, total. O outro é um nada, é um zero, é um raca. Nem é para mim. Dependendo de para onde eu me projete. No meu surto mitomaníaco. E é séria essa condição psíquica. Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Ou, juntando Mateus com Marcos: se tu queres ser perfeito, então só uma coisa te falta. E o que era? Era aquilo que seria normal, se de fato ele obedecesse os mandamentos desde criancinha, e se de fato ele amasse o próximo como a si mesmo. O que Jesus vai acrescentar não seria nada. Nada. Porque Mateus, que foi apóstolo e discípulo, era o maioral dos cobradores de impostos da Galiléia, era o cara mais odiado da região e um dos mais ricos e larápios. Que além de que cobrava o imposto escorchante, acachapante para os romanos, ainda acrescentava um ágio maior do que o imposto. Todo mundo odiava Mateus, e Jesus disse: já que você é o mais odiado, eu quero chamar você para andar comigo, para ser meu apóstolo. Ele chama os desfigurados, os doentes, os que não se superlativizam para cima do bem e do mal. Ao contrário, é o que bate no peito, é o Pedro que diz: sai de mim porque eu sou um pecador. Vocês vejam toda a dinâmica de Jesus chamando gente, é o oposto da reação da autossuperlativização gloriosa. Aí você vê os outros apóstolos dele, Pedro, podia dizer qualquer coisa, menos qualquer superlativização de virtude. Ele fala pelos cotovelos, fala besteira pra caramba. Jesus o repreende várias vezes. Chega a dizer uma hora lá, quando ele fala uma besteira sem tamanho, Jesus disse: arreda de mim, Satanás. Para Pedro. E o Pedro era um cara tão bom para ficar ali, que ele disse: está certo, é isso mesmo. Deixa Satanás ir, mas deixa eu ficar. Ficou para sempre. Ou, tomando Pedro como exemplo, já falei disso, só aqui no recomeço das nossas reuniões, essa é a terceira vez que eu vou falar, prestem atenção, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, e houve aquele reencontro em João, no capítulo 7, lá na praia de Tiberíades, com Jesus já ressuscitado de entre os mortos, e eles tinham pescado a noite inteira sem apanhar nada.
Aí Jesus, que era uma mera silhueta na praia, gritou: tens aí alguma coisa para comer? E eles disseram: não. Aí Jesus disse: lancem as redes à direita do barco e achareis. Aí eles jogaram à direita do barco e vieram peixes e peixes. No total, João diz que foram 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. E Pedro, com aquele sentimento culposo, que tinha já negado a Jesus 3 vezes, não se achava merecedor de ter sido incluído e chamado para aquela reunião pós-ressurreição, lá na Galiléia, tinha ido, de acordo com ele próprio, de gaiato, embora fosse um convite trazido por um anjo, dizendo: chama a todos, e a Pedro em especial. E foi assim mesmo. Ele, naquela culpa toda, correu, tentou puxar a rede sozinho, levantar aquele 153 grandes pesos, mas eu sou culpado bastante, canalha, safado, negador. Tenho que dar um testemunho de que eu estou arrependido, e vem puxando a rede, quase se mata todo, quase se desvia a coluna para sempre. Enfim, mas o fato é que tem um diálogo entre eles ali, depois que chegam e começam a comer. Que diálogo é esse? Jesus vira para Pedro e pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Como eu disse nas outras 2 vezes, e quem tem boa memória lembra, Jesus usou a expressão grega para amor, agapau. Tu me agapis. Trazendo isso para o português. Aí Pedro, que a gente esperava que respondesse superlativamente, porque agapau é o amor de Deus pelos homens, é o amor sublime, é o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba, não arde em ciúmes, não se ufana, não se exaspera do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Nenhum de nós aqui jamais experimentou isso, com ninguém. Aí a gente esperaria que Pedro, depois de Jesus ter perguntado: tu me agapes, superlativizando o amor de Deus, é Deus que ama assim, que Pedro fosse pelo menos pedir da SpaceX uma ajuda para subir, assim, eu te agapo, lá do céu para a terra. Não, ele falou: Senhor, eu te filéu. Quero um amor fraterno, amor entre amigos. Eu não vou dizer nunca mais, não te negarei, não, isso e aquilo. Tudo que eu já fiz, eu já aprendi que está errado. Porque eu não banco. Eu não banco. Então ele disse: eu te filéu. Eu sou teu amigo. Nisso tu podes crer. Que apesar de mim, eu sou teu amigo. Aí Jesus pergunta uma segunda vez: Simão, filho de João, tu me agapes? Tu me amas com esse amor de Deus? Aí ele diz: Senhor, eu te filéu. Eu sou teu amigo. Com todos os meus defeitos, mas eu sou teu amigo. Eu sou teu amigo, Jesus. Aí Jesus pergunta uma terceira vez: Simão, filho de João, tu me agapes? E o texto de João 21 diz que Pedro se entristeceu profundamente por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me agapes? E a gente pensa que por causa da tristeza, dele não ter passado daquele nível do filéu, da amizade, agora a resposta dele seria superlativa. Ele disse: Senhor, quebrantado, triste, talvez até chorando: Senhor, tu sabes todas as coisas. Aí a gente fica esperando: vai, Pedro, faz essa, é tua. Diz
diz que tu o agapes. Aí ele vem e diz, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filéu. Eu é que vou te enganar e vou botar um sarrafo onde eu nunca alcancei e não creio que nenhum de nós jamais alcançará. É o nosso esforço, é a nossa vocação, é o nosso trabalho andar nessa direção, mas eu não vou exacerbar. Aí chega Jesus, ama esse garoto, sente essa ternura extraordinária. Diz isso a ele, se tu queres ser perfeito, uma só coisa te falta. Vai, que era o resultado final. Era a apuração daquilo que era a declaração superlativa até aqui. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Então, vem e segue-me. Aí o cara broxou eternamente. Saiu do papo, da discursividade, eu tenho feito, eu sei de cor, eu já aprendi, desde garotinho que eu sei isso. Acrescenta outra coisa, por favor, porque isso aí, eu aprendi a andar em cima desses mandamentos, eu pulei amarelinha neles. Está aqui dentro de mim o tempo todo. Aí Jesus diz, bom, já que você já fez tudo, e você continua insistindo, eu vou te dar o caminho da perfeição. Parece que a sua intenção é ser perfeito. Então, se é essa a intenção, só uma coisa te falta. Aí o cara ficou esperando um outro mandamento. Dá o dízimo 5 vezes na semana, todo dia dá o dízimo. É uma bobagem dessa que qualquer idiota faz, até a máfia faz. Aí Jesus diz, uma coisa te falta. Vai, já que tu amas os pobres, ama o próximo como a ti mesmo, tu não ofendes ninguém, não atropelas coisa alguma, não transgrides nada, tu és essa coisa divina, perfeita, se ajoelhando diante de mim, mas na realidade era eu que deveria me ajoelhar diante de você e dizer, bom discípulo, o que tu fazes aqui? Não sou digno da tua visita, quase isso. Já que tu és essa coisa extraordinária, esse portento celestial, e queres ser perfeito, vai, vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres. Está tudo resolvido na tua vida. Dá para os pobres. Tem nada pior do que fazer gestão de muito dinheiro, uma dor de cabeça desgraçada. Dá para os pobres e tu terás um tesouro no céu. Isso aí é certo. Um cara que tem esse coração, esse amor, esse ágape, essa sublimidade dentro de si, já transcendeu. Então vem, e também vai deixar de ser importante uma boa cama, uma boa casa, uma boa mansão, aquelas piscinas romanas que você tem lá no seu ambiente, tudo isso, as massagens que os pobres fazem sobre ti, enquanto você cumpre os mandamentos desde pequenininho. Então todas essas coisas, deixa para lá, vem e segue-me, embora sabendo que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Vem e segue-me. Aí a gente vê a resposta do rapaz, que é a minha resposta. Seja qual seja a presunção que me assole, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado, é mais do que entristecido, é contrariado, ele fica zangado. Esse cara não me enxerga, não vê a chance que eu estou dando a ele.
podia, meu Deus, se fazendo meu amigo, ele ia ter de tudo. Uma grana que eu tenho é mandar ofertas e ofertas, não precisava nunca mais se preocupar com nada até o fim da jornada. Sai contrariado com Jesus, zangado com a reproporção da vida dele. Eu encontrei toda a minha vida e ainda vou encontrar até o dia que eu partir, gente que fica com raiva de você porque você as coloca do nível e no tamanho do que elas devem ser e se enxergar para poderem ter algum caminho de equilíbrio, saúde e paz na vida, sem viverem em estado de angústia e de mentira para eles próprios. Passam a te odiar, ficam definitivamente contrariados com você. Você se torna inimigo deles tentando lhes ajudar. Ele, porém, e esse porém não é à toa, é um porém, é uma adversativa, é para designar o oposto do sentimento do Espírito e da atitude de Jesus, que era amor, ágape. Ele, porém, contrariado, entendendo aquilo contra ele, incapaz de dar razão a Jesus, contrariado com esta palavra. Ele que diz que obedecia tudo, quando aquilo tudo se transformou numa prática simples de amor verdadeiro, toda a máscara caiu por terra. Então retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Muitas. E o grande problema não é a quantidade de propriedades que ele tem, é a paixão intrínseca, visceral, que as propriedades exercem sobre a vida dele. E ele queria um Deus menor do que as propriedades dele. Ele queria um evangelho que ungisse as propriedades dele. E ele queria, puxando o assunto que puxou, com os superlativos que trouxe, que carregava, na presença daquele que é luz e que vê o coração da gente, ele queria algo menos do que a verdade daquele que é exclusivamente o caminho, a verdade e a vida, e que não sabe fazer outra coisa senão caminho, verdade e vida. Aí ele sai com mal no coração. Ele chega soberbo e sai mal. É assim que muita gente chega na presença de Jesus. Chega ruim e vai embora pavoroso. Não raramente, Jesus faz muito mal a muita gente. O cara chega querendo a domesticação de Deus, domesticação de Jesus. Que Jesus caiba na luva que ele oferece para Jesus ser feliz ao lado dele. E Jesus apresenta a verdade. E ele entra em estado de contrariedade e que assume uma tristeza revoltada, não arrependida, amargurada. E, sem palavras, odeia a palavra que Jesus disse e sai dali em estado de antagonismo ao Evangelho, embora Jesus tenha olhado para ele com profunda ternura e afeto. Vocês vejam, por essa última palavra, e aqui eu concluo, que diz que Jesus, nesse contexto todo, olhou para esse cara com profunda ternura e afeto, e o amou com amor ágape. Isso mostra a quantidade de gente desperdiçada nessa vida. Porque essa declaração de que Jesus o amou e o fitou bem nos olhos, um sentimento terno e profundo e acolhedor, e o cara não se deixa sensibilizar, porque a palavra
que nada mais foi do que uma resposta à propositura arrogante, superlativa dele. A palavra que podia curá-lo da sua mitomania, do seu narcisismo, da sua megalomania piedosa, do seu superlativismo moral, ético, espiritual, religioso, quando confrontada com a simplicidade iluminadora de Jesus, vai embora com raiva. Mas Jesus o amou. Faz algum tempo que eu ando pela vida, olhando e vendo todas as pessoas que Jesus olha e ama. Tanta gente que ele olha e ama. E eu fico olhando, meu Deus, esse cara, ou essa menina, essa pessoa, se enxergando só um pouquinho. Pegasse essa câmera para lá e virasse, engolisse a câmera, fizesse uma selfie do espírito, da alma, sem aparecer essa cara ilusiva, enxergasse só o ser, o que desabrocharia dali? Que coisa linda iria aparecer, brotar. O fato é que a gente assiste aqui a narrativa de um grande desperdício. E não é o dinheiro que cria o empecilho. Porque, como eu disse, pode ser que Zaqueu tivesse mais dinheiro do que esse cara. Mas quando Jesus o encontrou na coletoria e disse, Mateus, vem, me segue, ele não quis nem saber. Mandou os romanos às favas, a cobrança do templo para qualquer outro lugar, o ágio que ele ganhava, tudo que ele fazia, ele largou. Não deixou nem carta de explicação. Seguiu Jesus e foi. Está aqui um evangelho com o nome dele. E o cara era rico. Mas muito rico, Mateus. Mas não foi um problema. Quando o coração não faz discursos, mas o espírito vem disposto à atitude na presença de Deus, aí o papo literalmente furado acaba e começa um caminho novo entre você e o Deus que te ama com afeição especial, esperando que você não se torne um desperdício. Por nenhuma razão, por nenhum pretexto, por nenhuma causa, por nenhum argumento, por nenhuma significação superior, por qualquer que seja o surto do seu superlativismo pessoal. Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração enquanto eu peço aos pais do Ulisses que o tragam aqui. Não é isso mesmo, Edilson? Como é o nome do pai e da mãe? Raquel e o Fábio vão trazer esse semideus grego, Ulisses. Retornando para cá depois das muitas aventuras. Chegou Ulisses aqui. Então é você que é Ulisses? É Ulisses? Oi, Ulisses. Eu estava aqui o tempo todo, né, meu amor? E eu não tinha percebido que você era o grande Ulisses. Ah, que coisa linda. Então, vocês participem, por favor. Será que ele fica muito chocado se eu tentar pegá-lo? Ele adora, vem aqui. Venha comigo assim com esse vovô barbudo. Isso, Ulisses. Olha, eu tenho um microfone aqui na minha boca. Viu? Jesus, muito obrigado pela vida do Ulissesinho. Porque ele é tão manso, meigo, lindo. E eu peço que tu o enchas do Espírito Santo. Que ele cresça para te amar. E para amar o próximo. E para ser um amigo da vida. E para ser irmão dos irmãos. Para ser fraterno. E para ser forte. E para não ter medo de viver. Em nome de Jesus. Olha o papai. Em nome de Jesus. Olha a mamãe.
E agora eu peço que o papai e a mamãe botem as mãos sobre a cabecinha do Ulisses e digam comigo: meu filho, nós te entregamos, em nome de Jesus, ao Pai eterno. Amém e amém. Deus te abençoe, coisa fofa. Quase deu uma choradinha, mas se aguentou. Ele é muito meigo, muito meigo. E quanto a nós, vamos dar as nossas mãos? Todos nós vamos pegar nas mãos uns dos outros? Pois não? Sim, meu filho. Aqui, ela está pedindo para virar para lá, que a luz dela é melhor e a câmera parece que também, né, Dilson? Ah, que bom. Maravilha. Então, queridos, de mãos dadas, todos nós, domingo que vem eu espero que todos venham, todos, e tragam mais alguém, com a graça de Deus, tá bom? Eu vou pedir ao meu amigo Dilson para vir aqui. E tem um microfone para você pegar? Tem algum? Vou pedir ao Dilson para fazer uma oração e depois eu quero concluir. Senhor, com essa palavra nós começamos a semana muito bem. Amém. Muito bem. Amém. Muito bem. Nosso coração é grato porque Tu és maravilhoso. Amém. E nós somos imperfeitos. É verdade. Porque nós somos aquele republicano no templo, batendo no peito, com o rosto no chão e dizendo: perdoa-nos, perdoa-me, que eu sou pecador. Na nossa relatividade e pequenez, nós reconhecemos a Tua grandeza. E de coração, eu te agradeço pela vida do pastor Caio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, ainda de mãos dadas, vamos orar juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração. Todos nós. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com Teus olhos, a olhar com Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com Teu
Espírito endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Vão em paz. Deus nos abençoe. Boa semana. E até domingo, com a graça de Deus. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva, e uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morar.